Acabei de acessar lá no Insta. Olá, boa noite. Estamos aguardando a Liz para nossa live. Já vamos chamá-la. Aí. Agora a gente põe aqui. A Liz já está entrando. Olá! Nossa, tá fazendo barulho mesmo. Deixa eu ver se vai melhorar. Ok. Não. Será que era isso? Será que era isso? Deixa eu ver. Eu acho que sim. Vai ficar dando interferência. Como que faz? Só um pouquinho. Vou ter que desligar o som. Do computador? E daí vai dar para ouvir? Como que eu vou falar? Daí quando eu falar aqui as pessoas vão ouvir? Não, tá aparecendo o computador aqui, ó. Não era pra ser nada, né? Não, eu já estou abrindo lá no Face também. Agora, acabei de abrir lá no Face também. A live. Tá os dois. Tá, então eu vou deixar aqui, porque aqui ele não vai interferir. Pode deixar assim? Não, tá virado. É. Não apareceu assim, pra desligar um dos sons que tá com Eu acho que é só desligar o som do computador, Liz. Daí a gente deixa no mudo no Facebook? É, não só o som. Não, o microfone vai continuar. Não, o som que sai do O meu notebook. filho fala. Acho que você que Então, vai ter que deixar no silencioso, ele já deixou. Já deixou. Então é você. Agora, deu? Parou. Ah, Isso. legal, era o meu. Então agora eu posso pôr aqui de Prefere volta. aqui? Era o teu? Pronto. Sim. Então tá bom. Ótimo. Vou Mas chegar tá saindo pertinho som aqui, nos dois, né? porque aqui a gente aparece. Acesse lá. Então. Tá. Ok, então agora a gente já tá online aqui no Instagram e também lá no Facebook. Então, vocês podem acessar tanto nas duas, Oi. acessar pelos dois. Tá bom? Tá bom. Opa. E vamos só aguardando um pouquinho, que acho que as pessoas estão entrando. Aí. A Flávia, a Karine Brum, a minha cabeleireira. Eu não tô como você gosta, mas tá, a gente tá se virando como pode, né? Não é verdade? Hoje em dia é tudo assim, né, Dani? A gente está tentando se renovar, se reanimar, né? É A gente que verdade. pode fazer, tem fazendo unha em casa, tudo em casa, para fazer esse isolamento funcionar, né, no Brasil todo. Sim, e também aí as mães, né, que estão se ampliando seus conhecimentos, ampliando aí os seus desafios, né, de aprender a mexer nas coisas e evoluindo, né? Aprendendo com os filhos também, porque os filhos nos ensinam muito, não é, Liz? E ele aqui é meu braço direito. Ele e o Matheus, ó, se eu não fosse eles, eu não estava fazendo nada. Eu imagino. Agora mesmo eu falei, mas Gabriel, como é que faz isso? Gabriel, como é que faz aquilo? E ele, mãe, é assim. Ele tem uma paz, uma tranquilidade que ele tem que me ensinar. Que bênção, que lindo, tá vendo? Não é maravilhoso ser mãe, não é maravilhoso ser filho da mãe, ser mãe do seu filho. É lindo, né?
Um contribuindo com o outro. Sempre é lindo as coisas, né? É lindo. É lindo, é lindo. A gente ampliando o olhar, a gente vê o quanto temos para aprender um com o outro, né? Então, É uma grande escola, né, Dani? A exato. gente tem que aprender com os filhos e eles aprendem com a gente, porque não é só porque a gente é grande Sim, que a gente não tem o que aprender com eles, né? exatamente. Bem pelo contrário. Sim. Então, Eles têm muita coisa que ensinam que a gente não tem capacidade, né? E a visão nossa é mais restrita. E eles têm uma amplitude de internet, de sim, conhecimentos, e a gente acaba ficando. E eles me ensinam muito. Ele e o Matheus, que também trabalha comigo, que legal. né? Fazendo as artes, os designs, né? Sim, E deve estar assistindo a gente sim, também ali, olha, ó. aqui A entrou o Matheus Adriano. Rodrigues entrou. Ô, meu filho, meu querido. Acessou. Ele é mais tímido, né? Quer dizer, esse também é tímido, o outro que é mais falante na câmera, né, Gabriel? Ele não gosta. Ele não ficou com vergonha, a gente respeita, né? Claro, E o Gabriel, que é mais tímido, eu nunca imaginei que ele ia aceitar, né, meu filho? Ele falou, não, eu faço, deu. Uau, que que lindo! legal. Né? Foi lindo, né? Sim. Ó, bem-vindo, Matheus. Que bom ter você aqui com a gente. E você também está aqui presente, né? Verdade. Quero agradecer, Você faz parte. sim, agradecer também aqui deixa eu ver quem mais que foi acessando aqui, o Adriano, que também está participando, Fernando, meu primo. Então, obrigada, gente. Jupi. Jupi Carelli eu não conheço, deve ser de você, né? Seja bem-vinda também, né? Ah, Ju, sim, Juliana, bem-vinda. Obrigada. Ó, Lá. meu teu, Matheus, ó, sou tímido em algumas situações, mas na vida fora de câmera sou mais aberta. É bem isso, né, Gabriel? Ele fala, fala, fala. Ele é um cristal, ele é o índio e o Gabriel é cristal. O Gabriel é mais cauteloso, né, restritivo e o Matheus é mais falante, que nem eu. Fala, 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 mas também tem vergonha de aparecer nas câmeras. Parece a mãe dele, que é bem assim tímida para falar, né, Gabriel? Gente. E então eu vou, agora que as pessoas já acessaram um pouco mais, mas conforme as pessoas vão entrando também e vão se inserindo, né? Aí na, na nossa live. Todos fazem parte, né? Mas eu queria que você se apresentasse, Liz, então, um pouco, contasse um pouquinho de você, do seu trabalho e da sua missão aí de ser mãe também, do Matheus e do Gabriel. Pode Isso. ficar à Então, eu sou a vontade. Lisa Mar Rodrigues, obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui com você hoje, Dani, tá? Obrigada. Acho que eu vou olhar para cá, para a câmera do Instagram, e daí, senão a gente fica olhando para um lado e para o outro, fica meio tonta, né? Vou olhar para aqui, para a câmera, Tá. tá pertinho de vocês também aqui. Então, eu sou Lisa Mar Rodrigues, eu sou do Flor de Lis Terapias Vibracionais. Eu conheci a Dani através do Flor de Lis, né, Dani? Sim. E então, a gente já está nessa jornada de terapias integrativas e complementares. Eu desde 2003, né, que eu já sou terapeuta e tenho Flor de Lis aqui em Curitiba e a gente trabalha com várias técnicas. Tem muitos cursos voltados às terapias integrativas e complementares, terapia floral, desde Austrália, com certificação internacional, florais de Bach, com certificação internacional também, florais da Califórnia, com certificação internacional também. E daí tem os cursos básicos aqui do Brasil, que é de Saint-Germain, alguns cursos de Bach também, que já foram do Brasil, da Aura Luz, lá de Estrela, Rio Grande do Sul, Que legal. Marcelo Crespo também, que dos florais de Bach no Brasil. Então, a gente trabalha bastante com a terapia floral, mas também já teve outros cursos com numerologia com a Dulce Ferraz, né? Várias pessoas assim, sempre trabalhando essas artes, essa terapia vibracional, né? Sim. E constelação também agora, né? Nós temos o curso de constelação. Eu conheci a Dani quando ela não era consteladora e nem eu, né, Dani? Mudou Sim. tudo assim nossa vida Exato. muito rápido, né? Foi muito lindo. E agora eu estou fazendo a terapia, a constelação familiar, né? E Uhum. estou dando curso e a Dani está até conosco no curso. Ela foi convidada para fazer uma palestra e no fim ela ficou conosco, já fazendo parte do nosso grupo. Foi. Foi muito lindo isso, né?
Estou adorando, porque ela está dando um feedback lindo do direito sistêmico, que eu não tenho tanto conhecimento só dos livros e tudo, mas assim, as vivências ali de São Paulo, do pessoal que tem tudo na fonte, né, bebendo da fonte, Sim, para nós é mais difícil aqui em Curitiba. Então a gente está conseguindo se integrar mais com o pessoal de São Paulo, né, da Hellinger principalmente, sim. e é uma honra estar aqui com você, Também tá? agradeço muito. Isso a nível profissional. Obrigada a você. A nível profissional é isso. E a nível de mãe, é uma mãe que erra, uma mãe que acerta, uma mãe que escolhe, né? Uma mãe normal como qualquer mãe, que é tudo que nós temos que ser. Uma mãe normal. Não temos que ser perfeitos. Hoje eu estava dando aula agora de radiestesia, mesa radiônica, né? Das 8h30 até as 5h30. Sim, E justamente isso que a pessoa falou. Ela falou assim: a minha filha fala assim, você não pode errar, né? Você não pode, você é mãe, como é que você pode? Você é mãe, você não pode errar. Mas sim, espera aí, a gente é humana, a gente erra e muito. sim, E filhos ainda mostram pra gente que tá errando. Mãe, você não tá enxergando esse aqui? E o Matheus, eles são assim: mãe, você não tá enxergando, tá na tua cara. E não tá na minha cara. sim, Porque eles percebem, a gente não percebe. Mesmo filho, nossa, mas eu não tô percebendo isso. Eu sou clara. Eu não percebo que eu tenho isso. Mãe, tá tão claro para eles, que sim, são pessoas evoluídas na internet e na visão mesmo nossa. Eles fazem diferente a visão deles. sim, E aí eles ficam até irritados com minha mãe não está percebendo, mas como é que pode, né? A mesma coisa a gente não consegue enxergar. A mesma coisa eles também não conseguem enxergar algumas coisas que a gente enxerga, sim, até mesmo pelo tempo, pelo conhecimento, pela sabedoria. E a gente fala, filho, isso você vai ver depois como é verdade que a mãe está falando. sim, E só vivenciando, né? exato. E na hora que a gente está grávida, a mulher que está assistindo aí, cai um monte de ficha. Meu Deus, agora eu entendo a minha mãe. Na hora que a gente ficou grávida, a gente entende tudo. E aí a gente até honra e reverencia essa mãe, porque, caramba, eu julguei tanto ela, coloquei tanto ali lenha na fogueira, e Sim, agora eu entendo a minha mãe, né? Entendo o meu pai também, porque não é só o pai dele também faz parte. A gente está separados sim, desde 2009, 11 anos, mas não é porque a gente está separado, quem está separado sou eu e o pai. E os filhos continuam sendo filhos, como a Dani falou na live dela, né? sim, Então, a gente tem que sempre trazer esse convívio, né? E poder trazer de uma forma mais harmoniosa possível, porque os filhos podem amar os pais e podem amar as mães. E isso que faz a grande diferença muitas vezes, né? exatamente. Então, E mas o Matheus, oi, desculpa. quando você falou das mães, né, serem imperfeitas, a gente percebe também agora, através dos estudos, e não só da constelação, mas, né, de tantas coisas que a gente vem tendo que estudar mesmo, né? Porque a gente vai vendo que surge uma necessidade desse conhecimento, né? Para a gente poder ajudar o outro também e nos ajudarmos, né? Que quando você demonstra também a sua vulnerabilidade, que você não é perfeita, você também. Isso é uma força para você, na verdade. Não é algo que Exato. te faz ser menor ou que te faz ser, né? Não, na verdade é você mostrar a sua força também, o quanto você pode ser verdadeira, né? E o quanto você também permite os seus filhos a errarem, a serem vulneráveis. Então, se você se mostra sempre forte, que nunca errou e você é perfeita, os seus filhos vão estar vendo isso em você também. E eles também, às vezes, vão querer ser perfeitos, não vão pedir um colo para você. Os filhos podem pedir um colo de mãe. Que bênção você poder ter a sua mãe para pedir esse colo. Mesmo grande, né? Mesmo grande. Exatamente. Sim, sim, isso não é você regredir. Não, agora porque eu fui lá pedir um colo da minha mãe, eu tô virando bebê, criança. Não é isso. Pelo contrário, é você se colocando como filho diante dos seus pais, né? Exato. Então, eu acho muito linda quando as pessoas têm essas percepções, que também são tão sutis, né? Pra gente não achar que tá sendo ficar se fazendo de forte ou achar que tá voltando para um outro. Não é, acho que não é isso, né? É realmente aproveitar esses momentos, né? Que podemos ter com os nossos Exato. pais, né? E é uma É, benção.
E agora, no isolamento social, isso que nós estamos vivendo agora é muito próximo, né, filho? Porque a Bem gente nada. não está nem fazendo isso muito, Nem né? fica perto um do outro, nem nada. Né? Então, ele falou, ele estava aqui comigo, ele falou, mãe, fica um pouco mais longe, porque a gente não fica tão perto assim, né? Sim, Até porque eu fiquei num grupo de risco, eu fiquei ruim, e a entendi. gente não ficou sabendo se era corona ou não, né? E até agora não estou sabendo, então a gente está tendo esse contato de isolamento mesmo. Tanto que o Matheus, né, meu filho, faz um mês e meio que a gente não se abraça, não se beija, porque é isso, né? Sim. Então a gente está respeitando muito. Então dá vontade de vez em quando de abraçar. Eu faço assim, eu chego perto dele de vez em quando eu faço assim, eu coloco minha cabeça assim nas costas dele. Ai, meu amor, que saudades. Eu ponho só a cabeça. Não sei se pega com a cabeça ou não. A gente está meio perdido, né? Sim, na verdade a gente não sabe muito, né? Tem que, enfim, fazemos o Exatamente. possível, né? E E tem o Matheus, né? Não é o meu primeiro filho, ele é o meu segundo. Meu neném que não pôde nascer foi o primeiro. Eu descobri isso ano passado, numa constelação, que a alma da gente sente, né, Dani? Quando a gente nossa, tem. que interessante você É, falar isso mesmo. Então, aproveitando, ah, se você já quiser contar um pouquinho, até para as mães, né, que qual que foi o teu sentimento para você chegar a essa, porque a gente tem uma conclusão. intuição, né? Uma, às vezes uma Uhum, coisa que você percebe ali na sua experiência como foi. A gente não quer dizer que para todo mundo é igual, mas até na sua é. experiência, como você percebe isso? Que você percebeu isso e daí foi buscar a constelação. E como foi, como Foi muito louco. essa inclusão? Foi muito louco, porque eu era comissária da Varig. Fiquei 23 anos voando, tudo, né? E eu fazia voo para o Brasil primeiro, depois para fora do Brasil. E eu fiz para bem no comecinho, foi 86, 87. Uhum. E eu estava em Recife e eu vi um quadro com três anjos, eu vi. E eu olhei e falei, eu era solteira, eu não tinha nem filhos ainda. Eu olhei para aqueles quadros e falei, meu Deus, os meus 3 filhos que eu vou ter. Então já começou por aí. Eu tinha certeza que eu ia ter 3 filhos. Uau. E eu tive só 2. Daí eu pensava, mas por que será que eu tive essa certeza? Porque quando eu tive essa certeza, eu já era muito espiritualista, até mais do que hoje em dia. Porque eu era vegetariana, vegana, toda zen. Eu entrava no campo das pessoas, saía. Eu não sabia o que era isso, eu só estava sempre zen, sempre numa boa, Sim. né? E aí eu comprei esses 3 e tive 2 filhos. Não ficou. Quando eu fiquei grávida do Matheus, que é o meu primeiro filho, que não está aqui agora do meu lado, o Gabriel, é o último, não é o segundo. Ele era o segundo até o ano passado, agora ele é o terceiro. Uau. Daí aquela coisa no meu coração, sentindo que tinha alguma coisa errada, né? Mas quando eu fiquei grávida do Matheus, quando a gente voa, a gente não pode voar porque pode ser abortivo, Sim. né? E eu estava em Nova York, eu sou um reloginho, eu era um reloginho, assim, né? Eu ficava um dia sem menstruar, eu já estava grávida. Então, eu fui fazer teste lá em Nova York, eu estava com o pai dele, e a gente fez o teste para ver se a gente estava grávida ou não. E deu positivo. Nossa, foi uma alegria, a gente se abraçou, tudo. Saímos correndo para comprar em Nova York. Imagina, em Nova York, vai comprar fralda, Sim. porque na época só tinha fralda em Nova York, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tinha muito pouco, era muito caro. A gente só levava a fralda descartável para ir no médico, né? Porque era muito caro. Sim. Comprei um monte, vim para cá, tudo trabalhando como comissária. Na hora que eu voltei, eu tive um sangramento. Hum. E aí, parei de voar na hora, porque eu já ia parar mesmo, né? Sim. Mas parei de voar e tive aquele sangramento. E foi uma gestação muito difícil, que era de deitar, ficar com a perna para cima, porque o Matheus podia não ter vindo ao mundo. E foi muito assim, eu chorava, eu era super delicada, eu chorava por tudo, sabe? Ai, porque não sei o quê, ai, porque não tem dinheiro, ai, porque não sei o quê. Muito sensível eu fiquei. E eu sonhei com um mês e meio depois, um mês mais ou menos de gestação, eu sonhei que o Matheus apareceu para mim e falou assim: meu nome vai ser Maruane. E Nossa. Maruane, para mim, era nome de menina. Então eu tinha certeza que ia ser uma menina. E Sim. um mês e meio depois eu fui fazer ecografia, porque eu tinha 54 quilos, eu era muito magra. E daí na ecografia, com um mês e meio, já deu para ver o sexo dele. O pintinho dele estava lá, bem lindinho. E eu olhei e falei, ué, mas assim, eu levei um choque de certo modo. Porque eu falei, mas Maruane para mim era nome de menina. Mas tudo bem, né?
demos o nome de Mateus, o pai deles escolheram o nome deles, tal, porque eu ia escolher o nome das meninas e eles escolheram o nome dos meninos. E eu adorei o nome que ele escolheu. Sim. Tudo bem, passaram o tempo, daí veio o Gabriel, tal, e assim foi indo. Daqui a pouco, fui fazer o tal da constelação, né? Há 4 anos, 5 anos atrás, acho, por aí. E daí, nunca tinha passado na minha cabeça que poderia ser um aborto. E daí, eu falei, mas espera aí, eu sinto no meu coração, eu vou pegar e vou jogar no campo, ver se eu tenho 2 filhos ou 3 filhos. E aí, apareceu que eu tive 3. Até então, ano passado, eu não tinha me tocado ainda que aquele sangramento no avião era o neném que não pôde nascer. Nossa. Por isso que a gestação do Mateus foi muito difícil. Porque ele também quase que não veio para o mundo, né? Porque Mateus, o nome é presente de Deus. Então, foi um presente de Deus quando ele veio. Porque tudo foi errado do que eu pensei no caso. Eu queria ter parto de cócoras, lá no Moisés Paciorni, que dentro da banheira com água, toda zenha, aquela coisa que eu já queria muito. E no fim não deu nada daquilo. Eu não tive contração, só tinha aquela dor nas costas e ele teve que vir ao mundo com cesariana. A minha grande frustração, porque eu estava preparada para tudo, menos para cesárea. Mas ele estava em volta, 2 voltas no pescoço, o cordão umbilical, e eu estava com grau 2 de placenta. Ou seja, na hora que puxaram ele, a placenta estourou, esfacelou toda, e o cordão umbilical se estourou. Ele podia ter morrido, ou eu, ou os 2. Então, foi um presente de Deus mesmo, porque graças a ter feito cesariana, hoje eu tenho meu filho. Porque senão ele também eu ia perder assim como a Marruane. Sim. Tá? E tudo isso, esse ano passado, meu Deus, que coisa linda. O Gabriel, a gente achava que ele era o terceiro. Então, ele não é o terceiro. Desculpa, ele não era o segundo. Ele não é o segundo, ele é o terceiro. Não. E daí eu falei isso para eles. Imagine a gente que acredita nisso tudo, tá tudo certo. Mas eles disseram, essa minha mãe é louca. Imagina que eu sou segundo, se eu sou primeiro, se eu sou terceiro. Né? E foi o que aconteceu. Com o Mateus, eu falei para ele, Mateus, eu vou falar uma coisa para você que eu não sei se você vai gostar, mas eu preciso falar uma coisa para você. A gente estava almoçando juntos e eu falei assim, aconteceu isso. Eu já comecei a chorar, né, de emoção. Eu sou a Lu em Peixes, então imagina, chora por tudo. Daí eu falei, você não pôde, veio um nenenzinho que não pôde nascer, ele é muito ansioso, né? Agora ele está bem melhor. E daí ele falou assim, eu falei, então, você tem uma irmãzinha que não pôde nascer, a Marruane faz parte. Ele olhou para mim e ficou olhando assim, tipo, nem sei o que ele pensou, essa mulher é louca, acho, né, Gabriel? Deve ter sido. Tá? Daí eu falei, ele, tá, tudo bem. Eu falei, eu não sei, mas algo dentro de você, meu filho, vai mudar depois que eu falar isso. Uma semana exatamente depois, ele chegou para mim, né, Mateus, que você tá aí, né, meu amorzinho? Que a gente foi assim que aconteceu, né? Daí eu falei para ele falou assim, mãe, eu não sei dizer, mas depois que você falou isso para mim, realmente tem alguma coisa aqui que mexeu dentro de mim, tá? E ele tinha muita ansiedade, ele comia por 2, aquelas coisas que a gente como consteladora percebe, né? Quando a pessoa é gemelar. Sim. Né? E aí foi tudo muito claro, muito lindo. Aquilo que sentia no meu coração foi verdadeiro. Então, hoje em dia, eu não tenho só 2 filhos, eu tenho 3 filhos. A Marruane, o Mateus e esse é o meu filho. Opa, não pode abraçar, né? O meu filho, Gabriel. Sim. Né? Nossa. E o Gabriel está aqui. E os 2 foram feitos cesáreas, porque o Gabriel também veio para o mundo e não tive dilatação também. Mas ele, uma pessoa extrema, o médico falou, se ele não nascer até o dia 26 de março, nós vamos fazer cesárea. Eu falei, não, doutora, por favor, não faça isso. Eu não quero cesariana, eu quero que ele nasça natural. Por favor, vamos ver. E ele sempre foi determinado, né, Gabriel? Eu só faço o que eu quero. Parabéns. Não, é maravilhoso. Ele tem personalidade. Não, mas assim, ele tem personalidade, ele não é Maria atrás das outras. Ele fala que vai fazer, vai fazer. Sim. E lá na barriga ele já falou isso. Ele falou, não, eu não vou nascer dia 26. Porque dia 26 quem nasceu foi o Mateus, 26 de março, e ele nasceu dia 24 de março. Nossa. Ele nasceu 2 dias antes. Olha né? isso! Que interessante. Que interessante, determinado Foi muito mesmo. lindo. Tá legal. Determinado mesmo. Escolheu o dia, escolheu direitinho.
Não dá pra deixar no mesmo dia, né? Sim, que legal. E olha só, você falando dessa história, o quanto é interessante a gente observar a questão da ordem mesmo, né? Como essa ordem também dos filhos é tão bonita porque você pode olhar para o seu irmão, você pode olhar para o que veio antes e também agradecer. Por quê? Porque se existe uma ordem, eu vim, porque o meu irmão veio antes, porque foi permitido para mim vir depois, porque alguém deu início nessa família, né? Alguém iniciou essa ordem, né? Então eu gosto muito de também reconhecer esse lugar, né? Do irmão, de cada um, na verdade, né? Cada um tem o seu lugar, mas um irmão mais velho que permitiu também. A gente olha e agradece também, né? Por eles terem vindo antes, né? E o irmão mais novo desbrava, né? Assim, às vezes muitas coisas e ensina também para os mais velhos, né? Ele vai na coragem, né? Ele desbravando muitos. Ele aprende muito com os mais velhos. Aprende mais dos mais velhos e tenta também só passar o conhecimento que tem, né? Todo tipo de conhecimento é válido. Sim, E realmente. sempre ele aprendeu pela observação do irmão. Porque o Mateus era aquele que fazia tudo, porque ele é hiperativo que nem a mãe. E esse é mais zen, mais tranquilo na dele. Ele é cristal, eu e o Mateus somos índigos, então somos todos elétricos, tudo, né? E o Mateus fazia errado e ele aprendia com o erro do Mateus. Isso que era legal, né, Mateus? Ensina muito, grande fotógrafo aí, Olha, né? que legal, Nosso fotógrafo, que né? legal. Quem não conhece aí, deixa eu fazer, né, a propaganda do meu filho. Ele Sim, é o pode Fura fazer, Dog, lá do aproveita. Furacão, do Atlético, né? É ele, meu filhão. Que E o legal. Matheus é meu designer, mas ele que faz todas as artes do Flor de Lis, ele que faz as minhas apostilas ficarem bonitas, diagramatado lindo, porque antes era uma bagunça, eu mesma fazia, eu e a Cíntia, a gente se metia porque não sabia fazer, mas estava tudo certo, Sim, né? Então agora está fazendo tudo certinho e eles estão me ajudando. As fotos que ele posta no Face, no Insta, são fotos dele, eu coloco lá, foto tirada pelo créditos. Gabriel Martins, né? Sim, É muito legal tudo isso. que bom, Então a gente está nessa, né, que filho? Uhum. legal. E é bem isso que você falou, Dani. Ele desbrava, porque ele foi que nem eu sou a filha mais nova dos meus pais, e eu fui a primeira que fez faculdade, a primeira Uhum. que saiu para fora, a primeira que foi trabalhar, a primeira tudo, né? Sim, E ele igual, isso. né? Ele já foi morar nos Estados Unidos, né, Gabriel? Ele, com quantos anos você foi? 18. Com Ele foi 18 jogar anos já estava lá. futebol. Uau, Fala um pouquinho com você aí, meu filho. que legal. Ele foi jogar futebol, né? Foi jogar futebol nos Estados Unidos. Aí foi isso, praticamente. Fiquei um tempo lá jogando futebol e estudando na faculdade. E hoje em dia eu sou fotógrafo só. Só, Só não, mas só. Só, né? Olha, só como que apenas trabalho com só nessa área, uma área específica, sim, mas não que seja só fotógrafo. entendi. Porque olha quantas coisas já, se a gente vai ver a nossa linha aí do tempo, né, e as nossas conquistas, né, aí os desafios que já superamos e realmente também o que a gente já desbravou, né, com coragem mesmo, porque tem que ter coragem, né? Tem que ter essa coragem também de Tem que ir. ter a coragem, principalmente para errar. Saber que a gente vai mais crescer com os nossos erros do que com os nossos acertos. Os acertos é só uma parcela mínima de tantas tentativas que a gente teve até chegar nesse acerto. Uau, que lindo, exatamente. E eu acho que nisso entra quando os pais se permitem errar também, né? E permitem que o filho também erre, né? Quando eles também dizem, eu não sou perfeito, então você também não precisa ser, né? É, Então, porque é muito, um peso muito grande a gente ser perfeito, sim, né? E ser o primeiro que faz tudo, que desbrava. Foi pesado para mim, eu ser o exemplo. A Lisa conseguiu, a Lisa fez faculdade, então era pesado isso, sim, né? E assim como ele também, ele foi o primeiro que desbravou, o Matheus ficou mais comigo, porque ele
né, ficou mais junto comigo, junto, porque cada um tem a sua dificuldade, né? Sim, E a gente tem que respeitar as dificuldades dos filhos. E a gente, muitas vezes, como mãe, não percebe essas diferenças, né? sim, Mas eu fiz igual, eu criei igual, mas por que que é assim? Por que que é assado? Não, cada um é cada um, né? sim, A gente vai errar, como diz a constelação, né? Eu posso errar, eu posso acertar, mas eu posso escolher, né? sim, Então, quando a gente fala que eu posso errar, é a melhor coisa do mundo. Eu posso, eu não preciso ser perfeita. Não existe pai perfeito nem mãe perfeita. sim, Nós somos pessoas adultas normais, né? Muitas vezes nós somos crianças adultas, né? Que sim, muitas vezes não crescem, né? E os filhos mostram pra gente, olha só o que você está fazendo, né? Então tá, meu filho, eu aceito. Obrigada por você estar me mostrando isso. sim, Não é porque eu sou a grande que agora eu não vou aceitar que meu filho está me mostrando um caminho diferente, sim. tá? Eles me mostram muito, né, Gabriel? O Gabriel ontem para mim, né, filho? Mãe, você é muito elétrica. Ele começou a rir, porque eu tava assim, pá, 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 dele. Mãe, você é muito elétrica. E eu, hã? Né? Sim, Verdade. sim, olha, dá até, O Matheus fala para mim. Oi, traz uma desculpa. consciência pra gente, né? Quando estamos aí também meio, né, assim, meio perdidos ou não tá se dando conta de algo. Eles, do jeito deles, Exato. né? Do jeito deles, eles nos dizem, nos ensinam. É. O Matheus, ele fala, mãe, você respire. Mãe, calma. Calma, deu. O que, filho? Para mim é tão normal tudo aquilo, porque eu sou tão elétrica. Sim, Eu não percebo. Daí eu falo, mas vocês estão achando que eu tô nervosa? Vocês estão achando que eu tô elétrica? Para mim é tão normal aquilo que eu tô vivendo. Eles, mãe, você tá. Eu, né? Eu nem percebo, né? E eles olham com lupa na cara da gente, né? Eles enxergam tudo, a gente não enxerga, tá? E é normal, gente. Eu sou humana e não preciso ser perfeita. E eu gosto de mostrar minhas imperfeições para eles. sim, E gosto também de pedir colinho. De vez em quando eu falo, meu filho, eu tô tão triste hoje. Eu falo, tá? sim, Só que quando é criança, a gente tem que falar, mas essa tristeza não é minha, não precisa pegar. sim. Porque esse aqui, ele é muito esponja de mim. Porque eu fiquei 8 anos afastada pelo INSS com problema de dor de coluna, ele ficou 8 anos com dor na coluna, igual quando ele era pequenininho, né, Gabriel? Nossa, Fez todos os exames possíveis e imagináveis, não tinha nada. Era uma lealdade à dor da mamãe. Então, hoje que eu sei disso, toda vez que eu vejo que ele tem uma dor que é parecida comigo, eu já fico, ai meu Deus, será que ele pegou de volta? Né, Gabriel? E eu fico, né? Daí eles ficam até bravos comigo, eu falo, meu filho, esse peso não é teu, é meu. Eu tomo de você o que é meu. Mãe, para com isso, sempre gostei com essa coisa de constelação, Só que bati o meu dedinho na cadeira. é, sabe? Só isso, mãe. Não é meu, filho, eu tomo de você. Daí eles, eu faço isso, ele, tá bom, mãe. Ele e o Matheus, os dois fazem isso. Então tá, se você quer, tá, tome, eu dou tudo pra você. Daí eu faço, eu pego, é meu. Pode deixar que eu tomo conta, porque eu dou conta. Então a gente acaba até brincando muito com isso, entende? sim, Depois que eu fui consteladora. Eu só tomo o peso que é meu. Se o que eu acho que é meu, eu tomo. Daí de vez em quando eles têm até dificuldade de dar, né? Mãe, isso não é teu, não, é meu. Eu falei, não, meu filho, isso é meu, né? Essa raiva que você está carregando é minha. Eu é que estou com essa raiva. Então você não precisa expressar essa raiva, é minha. Não, mas essa raiva é minha. Pare com isso. Tudo é teu agora. Então, a gente que é consteladora, a gente percebe algumas coisas, né? sim, E é isso que acontece. sim. E é interessante também mesmo você falar isso, porque a gente tem a nossa parte, é lógico, e tem o que você não quer que os filhos carreguem, né, por você, mas eles também têm a individualidade deles e tem também os aprendizados deles, porque a partir do momento que eles nascem, né, já saem da barriga da mãe, eu vejo que eles já começam a ser autônomos, né? Porque já tem coisas que eles vão ter que fazer sozinhos, respirar, reclamar quando tá com fome, as necessidades básicas ali de criança já é deles. Tipo, mãe nenhuma vai conseguir fazer por eles, né? Você pode até auxiliar, você pode cuidar, você pode conversar, explicar para a criança, mas tem coisas que só eles vão poder fazer, né? E daí entra na questão que a gente vê também na constelação da dificuldade de algumas mães soltarem, né?
deixar os filhos Exato. irem, né? Então, isso também é um tema assim que é recorrente, né? Que acontece também. Aí, muitas É. vezes a gente observa na constelação. Não que seja o seu caso, mas como você comentou isso, né? De a gente saber distinguir, né? Entre o que é meu, o que é do filho, né? Também tem um momento que, em várias situações, né? As mães também precisam estar atentas a isso, né? Para elas, Exatamente. por exemplo, não colocar as expectativas delas nos filhos. Isso com relação a várias coisas, não é o que é mais comum da gente falar, às vezes é profissão, né? Às vezes alguma profissão, algo, mas não é só isso. Acho que é tanta coisa, né, que é a É. expectativa de ter o filho sempre perto, e de repente, se ele quer ir para os Estados Unidos, ou se ele quer ir fazer outra coisa, ou ele quer ir estudar, e daí? Isso é dele, né? Isso Exato. é um desejo dele, né? É uma realização e algo que ele quer realizar por ele mesmo, né? Então a mãe tem que Isso. E eu aprender. falo para eles. É, Eu falo bem isso, meu filho, vá, vá. Eu sempre estou impulsionando eles para a vida. Eu sim, sou que nem o livro O Profeta, né? Os filhos não são nossos filhos, são os filhos da ânsia da vida. Vieram por nós, mas não são de nós. sim, E nós podemos ser aquele arqueiro que solta os nossos filhos para a vida, para ir, para seguir para o mundo. Eu sim, sempre estou jogando as setas para eles irem para o caminho deles, sim, né? E eu libero eles com muito amor. Sempre liberei, né? exato. Muitas vezes, até pelo excesso, eles podem pensar, nossa, mas a minha mãe não se preocupa comigo, né? Porque eu sei que a gente tem que doar os nossos filhos para o mundo. Sim, Se eu estou sozinha, se eu separei do pai dele, é a minha escolha. Eles podem fazer diferente por amor a mim e ter uma relação maravilhosa com a pessoa que eles escolhem. sim, E não precisar ficar sozinhos também, né? exatamente. Então, e não ficar casado com a mamãe aqui morando junto, por Isso, exemplo, né? sim, Então, ele é o filho, eu sou a mãe. O pai, mesmo longe, faz parte e sempre vai fazer parte, porque eu só me separei do homem que habita nele e ele habita em mim, que é a mulher que habita em mim. sim, Mas pai e mãe a gente sempre vai ser, né? exato. Mesmo à distância, ele vai ter a função de pai e eu a função de mãe. Eu não vou poder fazer o papel de pai, porque eu sou mulher, né? Sim, E a gente faz papel de pai ou de mãe, né? Não, pai é pai, mãe é mãe, sim, filho é filho. É, e não posso fazer pelo pai deles. O pai vai fazer por eles, ele vai fazer por ele, e eu não posso fazer por ele nem ele por mim. sim, Eu tenho que respeitar isso. E mesmo assim, eu não respeitei muito isso, porque eu sempre fui muito independente. Então, eu fazia coisas erradas no meu casamento. Por exemplo, vamos conversar sobre isso? Não, eu já falava, ó, eu fiz isso, isso, isso. Porque eu era muito independente, viajava pelo mundo todo, sim, super independente. Então, eu fiz meus erros no casamento também. sim, Porque uma relação a dois, vocês têm que os dois estarem juntos. sim, E não só comunicar, ó, eu fiz isso, chamei o pessoal para fazer isso, vou fazer isso. Só comunicar, a gente se sente impotente, né? sim, E não respeitado também. Então, eu fiz errado? Fiz, assumo. O que que eu posso fazer a partir de hoje para mudar e melhorar uma nova relação de amor, sim, né? E é o que eu sempre tento fazer nas minhas relações posteriores ao pai dele, sim, né? Que já faz desde 2009. Então já tive algumas pessoas que eu pude tentar praticar a constelação, né? sim, E exato. errar, acertar e escolher, né, meu filho? Uhum. Sim, Ele também casou já, né, meu filho? Casou, morou junto e tudo é a mesma coisa, né? Não, sim, beijo. É, não casou. É para nós, para nossa geração, morar junto é casado. sim, Para ele falou não, né? sim, Então ele morou junto, realmente. que É. Então ele também vivenciou aí essa parte. O Matheus está casado também com o legal, marido dele. Eles moram na mesma casa, lá aqui em Curitiba que mesmo, legal. né? E eu adoro. O marido dele é da Hungria. Se conheceram na internet, né, Gabriel? E a internet funciona, pessoal. Ó, não desistam. Sim, 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 É exato. muito lindo. Então, esse amor de pai, mãe e filhos é muito bonito. E que eu fiquei muito feliz que você trouxe nós nessa. Eu nem tinha me tocado que era Dia das Mães. Sim, Para nós, todo dia agora está sendo segunda-feira. é verdade. Então, a gente não tem feriado, não tem nada. É, a gente, Então, quando eu vi, falei, nossa, que honra estar aqui numa semana do Dia das Mães e falando sobre relacionamento filho e mãe, e filha e filho e tudo mais. sim.
Até porque quando eu fiz o convite da live, eu pensei, né, no Dia das Mães, e eu parei e também falei assim, mas a gente precisa olhar para o momento atual também, né? Para as configurações de família que existem e por esse respeito a todas, né? Como são, né? Porque o que importa e o que a gente quer ver é o amor, né? O amor entre as pessoas e o respeito e o equilíbrio que a gente fala tanto na constelação e essa ordem de reconhecer as coisas, tanto como é a gente tratando, falando do biológico, de nós humanos, como nascemos e como funciona, né? Reconhecer isso, mas que também na prática existem muitas coisas que as pessoas precisam existem mudanças e a gente tem que respeitar isso Exato. também. Porque ser família é você conviver e é você respeitar o outro, e é as diferenças e o que foi possível, né? No momento. Então, foi nesse sentido também que eu pensei, olha, Dia das Mães é o momento de olhar também para todo essa, essas diferenças nas famílias e que as mães têm que se adaptar, os filhos têm que se adaptar, o pai tem que se adaptar, por amor, né? Por amor. É por amor. Isso, exato. Um amor que não adoeça, né? Um amor que cure, né? Isso, eu acho que quando tem o respeito e tem esse reconhecimento, também a gente fica melhor, fica mais saudável, fica mais leve e em paz, né? Com Exato. essas diferenças, essas coisas novas, na verdade, com essas novidades para nós, né? Com essas coisas Com novas certeza. ficam melhores para nós também, né? E agora eu quero fazer uma pergunta pro Gabriel. Oi. Como é ser filho da Lisa Mar Rodrigues? É bom, muito bom, muito bom. Não sei, acho que você vai encontrar uma mãe divertida, engraçada, querendo sempre ver todo mundo bem, mesmo que não seja bem assim a vida, meio utópico isso, mas todo mundo bem o tempo todo e aí eu acho que é isso, basicamente, assim, uma mulher muito forte, batalhadora, que tem uma determinação muito alta e acho que é isso. Apesar de sempre ter nada é perfeito, né? Então também tem algumas coisas que vão, que nem alguns comentários que a gente tem que escutar e simplesmente eu aceitar porque não tem a intenção de machucar muitas vezes. Sim, Só entender como é o jeito da pessoa. entendi. Uau, que lindo! Não dá para beijar, mas E se você tiver assim que olhar para sua mãe e pensar assim, nossa, que bom que você me ensinou isso e que eu. Porque é muito bom a gente também. Tem às vezes pessoas que querem fazer diferente, né? Quando a gente diz na constelação, né, Elisa, eu posso fazer diferente dos meus pais, também não quer dizer que coisas boas, que aprendizados assim que te deixam felizes, você não pode fazer igual aos seus pais. Você pode também fazer coisas, né? Sim, Aprender e fazer coisas iguais. O que a gente fala na constelação, tipo assim, eu posso fazer diferente, é quando você pode evoluir em alguma coisa que já não faz sentido para o momento. Porque o mundo muda, ele não é mais aquela época, né? Com aqueles padrões, com aquelas crenças limitantes, né? Então, eu acho que é nesse sentido a gente fala, eu posso fazer diferente, porque agora eu estou num momento, num mundo diferente, numa época diferente, né? Então, eu preciso me atualizar, né? Em algumas coisas que meus pais não se atualizaram naquela época, né? Então, agora eu posso me uhum, atualizar e, inclusive, ajudá-los, de repente, ensiná-los algo, né? Mas sim. nas coisas que você vê assim, nossa, que bom ser parecido com a minha mãe nisso. O que que você diria que você acha que é um presente para você, né? É os presentes que nós ganhamos dos nossos pais, né, Liz?
É verdade. Eu Os falei que livros. ela é meio utópica de querer ver todo mundo bem o tempo todo, mas eu sou igual também, eu não posso falar muito. E também acho que é humildade mesmo. Olha, Meus pais, os dois pais, apesar de ser Dia das Mães, também fica uma citação para o meu pai Sim. que sempre acho que a humildade acho que é a coisa que eu melhor herdei deles. que legal! Nossa, que bom! Que bom! A humildade que é o que E o vocês Matheus também, demonstraram muito hoje, assim. hein? Eu aprendo com ele, você aprende comigo, isso é um sinal de humildade, né? Entre É, o pais e isso. filhos, que não é aquela coisa de você Sim. falar, eu estou mandando, né? Uhum. Exato. De vez em quando a gente tem que mostrar autoridade, Sim, né? Uma vez eu fiz isso com ele. Eu olhei, eu peguei e saí do meu limite e falei: chega, eu não aguento mais, não sei o que, não sei o que. Ele olhou para mim. Até que enfim você fez isso, né? Deu, pô, se eu soubesse, tinha feito antes. Porque sendo muito boa, querendo conversar, querendo não ser tão, né, dura e rígida, ele estava pedindo esse limite. E eu não estava dando. E eu virei a barraco, né? Fiz toda, né, Matheus? Também com você eu faço dessa de vez em quando, né, meu filho? E aí, pá, ele olhou e eu falei, fiquei até a boca aberta. Meu Deus, é só isso que eu tinha que ter feito? Se eu soubesse, né? não, Teria sido resolvido muito antes. sim, Tá? Então, isso acontece muitas vezes. Os limites nós temos que pôr, sim, até que seja doloroso, porque é mais difícil dizer não do que dizer sim, sim, né? exatamente, exato. E às vezes a gente fica numa posição de. É que os filhos, eles demandam muito dos pais também, né? E a gente não sabe qual que é o limite, muitas vezes, o tanto que os filhos querem, né, algo. Para eles pode ser uma necessidade tão grande, né? Mas os pais também já têm as coisas deles de adultos, né? E de repente não consegue suprir tudo isso, né? Na quantidade que eles desejam, né? Então, nesse sentido, às vezes tem que dar um limite também, né? Falar, explicar, ser um pouco mais firme, né? Exato. Porque a gente vê, acho que a gente até falou nesse tema da criança ferida, né? Sabe? Então, a criança ferida nem sempre é só uma criança que sofreu uma violência muito grande, né? Ou que passou por uma situação muito difícil na sua família, né? Seja qual for, né? Algo muito extremo. Mas às vezes tem crianças que ficam nesse lugar de estar ferida com algo, mas às vezes é uma situação. É um evento que aconteceu e que para ela foi tão forte, né? Aquele evento que machucou muito, né? Machucou muito. Seja não ter visto os pais ali quando ela precisou muito, né? Ixi, A gente vê, e verdade. daí nessa hora que a gente precisa reconhecer isso também na criança, né? E precisa às vezes até dar um limite, explicar que não foi bem assim, né? Então, isso também, quando essas coisas acontecem depois de adulta, eu acho que faz com que a pessoa também passe, né? Evolua nisso e ela fique em paz, né? Com essa situação e entenda Exato. que tem os dois lados, né? Isso que a gente tenta mostrar na constelação também, né? Colocar um e o outro para um compreender a situação do Exato. outro, né? Tanto, seja E voltar ao nosso lugar, né? isso, seja tanto para dar o limite, que às vezes pode ser que precisa, né? Ou seja também para confortar aqui, né? Aí a gente vai sabendo as Verdade. medidas aí conforme a gente vai tendo essas percepções, né? E a Exato. gente teve que se, se expor, né, Liz? Se expor para poder Sim. aprender, né? Com as É, constelações a gente também. escolher, né? Sim, É muito. O crescimento que a gente tem no curso de constelação é tapa na cara, porque não é tudo que vai ser bom. O professor vai ter que falar algumas coisas duras para o aluno e ele não vai gostar. sim. Mas aquilo faz parte do sistema da criança crescer, sair da criança sofrida e ir para o adulto maduro, Isso. né? O adulto que pode ser adulto maduro, crescer e não ficar na criança ferida do passado, né? Sim, Que a gente acaba fazendo isso, vendo no facilitador,
na professora, o pai que não teve, a mãe que não teve, daí tentando procurar nele aquilo que não teve em casa. Exato, E não vai dar certo, exato, né? exatamente. O pessoal tá entrando aí todos ainda, né? Que bom Olá. cresci também. Meu filho também, ator, ele falou também, o Matheus, ele concordou com o que a gente falou ali também dele. É, isso mesmo, kkk, ele fez ali, É verdade. né? Matheus, Tá quase acabando, se Dani. você quiser escrever algo, Matheus, aí que você. É a mesma pergunta que eu fiz pro Gabriel. Se você quiser escrever, aí a gente lê para você, tá bom? É O que verdade, você Matheus. sente? Mesmo longe, você faz parte, Isso. O que você sente que né? foi um presente aí que você ganhou, né? Daí da sua mãe e que você também faz igual porque é um presente, né? Então, a gente faz diferente aquilo que é necessário para o momento, mas os presentes a gente também recebe dos nossos pais, né? Esses presentes, As moedas, né? as Onde estão as moedas. moedas? Exatamente, esses ensinamentos a gente pode levar para a vida, né, Liz? A gente pode Exato. dar continuidade, né? É verdade, E é tá? uma beleza ser mãe, né? Sim, exato. A gente tá quase acabando mesmo, passa É. rápido, né? Uhum. Passa Passa. rápido. O Matheus não escreveu nada, não. Não? É, não tem problema, tá tudo certo, né, Sim, meu filho? sim. Mas se ele Mas escreveu, obrigada, Dani, imagina. E por você eu ter convidado. quero aproveitar para você deixar uma mensagem também para sua mãe, se você Então quiser. tá, que bom. É, minha mãe tá longe, eu tô longe dela, né? Porque eu tô afastada também. Ó, o Matheus está falando, sim, minha mãe é um presente, sempre ensinando como lidar com a vida e como viver ela de uma forma leve. Obrigada, meu filho. Que lindo! Obrigada, Matheus. Obrigada. Obrigada, meu amor. Te amo, tá? Receba meu abraço virtual no teu coração lindo, tá? Eu amo essa mulher forte, guerreira. Obrigada. Obrigada. É, eu também amo. Que Obrigada, lindo. meu amor. Que lindo. Você está com a gente aqui, né, meu filho? Você faz parte, tá? E a minha mãe, ó, sempre me ensinou a ser uma mulher, sempre me ensinou a ser uma mulher independente. Isso mesmo, meu filho. E é muito independente mesmo, sabe? Ele tem essa garra Sim. e sempre se impôs. Isso é verdade. Eu tentei se impor sempre, né? A gente sempre tenta. Eu amo. Que Eu lindo. também amo, tá? Parabéns. Que Lindo. bom. Obrigada, meu filho. Te amo. E minha mãe também, a minha mãe é bem parecida comigo, eu sou parecida com ela no caso, porque é guerreira, batalhadora, vai pra luta, nunca se entrega e tá sempre sorrindo. Então ela me ensinou sempre a ser muito alegre, a não mostrar que a gente tem as nossas dificuldades e ela sempre foi exemplo de fortaleza, de exemplo de luz e de alegria. Que lindo. Que bom. Tá vendo como é bonito a gente levar adiante esses presentes, né? Que recebemos também. Os dons. Os É. dons. E meu pai também. Que legal. Eu sou muito grata por ter eles como meus pais. Que bom. Eles são os pais maravilhosos e me fez emocionar. Sim. Que lindo, Liz. E eu também quero agradecer, assim, de coração, por vocês aceitarem o meu convite, por vocês trazerem a família de vocês aqui para a gente conhecer um pouco e por vocês respeitarem aí as diferenças de cada um, por vocês terem uma história linda, né, para contar para nós e para que aí as pessoas que nos acompanharam também sintam aí no seu coração, né? Quais esses presentes que têm recebido das suas famílias também, né? Porque as diferenças, tanto as diferenças quanto aquilo que somos parecidos são presentes, né? Tudo são presentes. Eu envio o meu amor de mãe para todos os filhos e tomo o amor dos filhos dentro do meu coração. Principalmente a Marruane, Sim. o Matheus e o Gabriel no meu coração. Sim, que lindo. Obrigada. Muito obrigada, Liz. Muito obrigada ao Matheus, à Marruane, ao Gabriel. Marruane. E muitas bênçãos, muita luz para a família de vocês, tantos que vieram antes, vocês que estão aqui agora e os que virão depois. Que Deus abençoe imensamente vocês.
Obrigada. Obrigado. Um Obrigado pelo beijo. convite. Boa Obrigada, um noite. beijo. Obrigada por todos que participaram aí no Face, aqui no Insta. A gente fez uma mixagem aí, né? Deu Sim, tudo certo, né? deu. Importa isso. A Liana, a Lia tá ali também. Um beijo para os meus aluninhos queridos que estão aí, a Margarete também, a Cleuci que fez o curso de constelação lá no Flor de Lis. Sim. E muita gente que passou por ali. Eu olho com amor para todos vocês. Muito obrigada, gente. Tá? Vai ficar gravado aqui e depois eu vou colocar lá no YouTube também. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Legal. Tchau, Tchau, Pri. Beijo. Um beijo. Te amo. Tudo bom. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Falta um minuto.